Então, pessoal, a gente tem diferentes causas de anemia, né? Na verdade, o que a gente costuma dizer é que a anemia, né, ao contrário do que se pensa, a anemia, ela não é a doença em si. O que seria a anemia? Seria o resultado, seria o reflexo de alguma condição patológica. Então, essa condição patológica é que vai resultar na anemia. Então, a anemia seria então esse resultado, né? Por exemplo, uma deficiência de ferro, de vitamina B12, que a gente vai ver aqui na sequência. Ou a gente tem causas hemolíticas também, a gente vai ver hemoglobinopatias na próxima aula, alteração de membrana, enfim. Então, neoplasias também, né? Então, são uma série de condições patológicas que vão resultar na anemia, certo? Pessoal, quais são então essas causas, né? Essas condições que resultam na anemia? Nós temos algumas condições, tá? Como uma eritropoese diminuída, certo? A gente pode ter perda de sangue, né? A gente pode ter uma hemorragia, a gente pode ter uma hemorragia grande, intensa, ou a gente pode ter pequenas hemorragias. O paciente, por exemplo, pode ter hemorragias intestinais, né? E durante um tempo, né? Por exemplo, essas perdas, né, intestinal, certo? Uma hemorragia intestinal ou uma hemorragia intensa, enfim. Perda sanguínea seria uma das causas da anemia, né? Uma eritropoese ineficaz. E aí, nessa eritropoese ineficaz aqui, quando a minha medula não consegue trabalhar direito, eu posso ter algumas causas, como, por exemplo, deficiência nutricional, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Um requerimento aumentado, uma demanda aumentada, por exemplo, no caso de uma gestação, né? No caso de uma gestante, eu tenho essa demanda aumentada e a eritropoese dela pode não dar conta, né? Essa demanda aumentada, né? Aquela coisa que a gente costuma dizer, o ditado popular, que a gestante está comendo por dois, né? Claro, é só uma brincadeira, mas enfim, só para vocês compreenderem que essa gestante vai ter uma demanda aumentada, certo? E aí pode ter também uma insuficiência medular aqui, a gente tem doenças hematológicas aqui, que a gente vai ver até mais para frente em hemato 2, que podem resultar numa anemia, certo? Uma destruição aumentada também. A gente pode ter uma anemia hemolítica, tá? E aí essa hemólise, né, ela pode ser genética, né, essa causa genética, a gente tem alterações de membrana, alteração de enzima, né? Pode ser imunológica, pessoal, a gente tem anemias, né, hemolíticas autoimune, tá? De origem autoimune. Pode ser mecânica também, tá? Uma hemólise mecânica ou até secundárias infecções, certo? Então, pessoal, o que seria, né, essa definição de anemia? A gente vai ter diminuídos a hemoglobina, tá? Quantidade de hemoglobina diminuída. A gente pode ter número de glóbulos vermelhos diminuído, hematócrito diminuído. O que isso tudo diminuído vai acarretar? Deficiência do oxigênio, tá? Quando eu tenho o número de hemácias diminuída, se eu tiver hemoglobina diminuída, né? Enfim, o que vai acontecer? Eu não vou ter o transporte de oxigênio, né? A gente já viu na aula passada, uma das principais funções da hemácia é transporte de gases. Então, eu tendo isso tudo diminuído, o que eu vou ter? O que vai resultar? Diminuição do transporte de oxigênio para os tecidos. Não vai acontecer da maneira como tem que acontecer. E aí que eu vou ter os sintomas da anemia, tá? É por isso, por essa deficiência aqui, né, que vai ser gerada, né? Aí é que eu vou ter os sintomas, tá? Palidez, tá? Cansaço, né? Fadiga, dispneia ou esforço. O paciente diz, eu não consigo subir uma escada, né? Que já tá ofegante. Mal-estar geral, tá? Pressão baixa. Tu pode ter uma diminuição da pressão arterial também. Pode ter vertigem, dor de cabeça, tá? Palpitação, enfim,
São alguns dos sintomas que a gente pode encontrar na anemia, certo? Causadas, então, né, especialmente por esse transporte inadequado de oxigênio, certo? E aí a gente classifica ela, tá? Em arregenerativa e regenerativa. O que seria isso, pessoal? Quando a gente tem, aqui seria regeneração e não regeneração, como o nome diz. Seria que resposta de vamos traduzir isso botar isso aqui em algo um pouco mais claro, seria resposta de medula e não resposta de medula. Por quê? O que seria uma regenerativa? Eu tenho uma diminuição do que a gente viu antes, mas a minha medula consegue trabalhar para regenerar, tá? Por exemplo, eu tenho uma causa aqui periférica, eu tenho uma hemólise ou eu tenho uma perda sanguínea, certo? O que vai acontecer? A minha medula consegue responder para trabalhar. Eu vou ter uma reticulocitose, que a gente já falou. Reticulocitose, a produção de reticulócitos aumentada, ela é uma medida dessa resposta medular. Então, aqui, a minha medula, ela consegue regenerar, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma hemólise, se eu tiver uma perda sanguínea, tá? Minha medula vai trabalhar. O que meu rim, né, o que meu túbulo renal vai detectar nessa situação? Hipóxia, a gente já viu. O que ele vai secretar? Eritropoetina, certo? A gente já viu que 90% da eritropoetina é secretada pelo rim, né? E aí aqui ele vai secretar eritropoetina, vai detectar hipóxia, vai secretar eritropoetina e a medula vai trabalhar para repor, né? A medula vai ser acelerada para restabelecer as condições normais. Na regenerativa, ou seja, sem regeneração, sem resposta, normalmente uma causa é central, porque aqui não adianta o rim, né, secretar eritropoetina, não adianta, a medula não consegue responder, tá? Aqui, por exemplo, insuficiência da medula seria uma causa, ou as anemias carenciais, pessoal. Nas anemias carenciais, vamos pegar uma deficiência de ferro, por exemplo. A gente vai ter toda essa situação aqui, né? A gente já vai ver na sequência, deficiência de ferro, mas não adianta secretar eritropoetina. Por que a medula não consegue jogar mais hemácia para fora? Ela não tem, vamos falar grosso modo, ela não tem a matéria-prima, tá? Ela não tem o ferro. Então, vou falar bem a grosso modo. Então, a fábrica aqui não tem a matéria-prima para trabalhar, por isso ela não trabalha. Então, a menos que esse paciente receba tratamento, né? Receba essa reposição de ferro, aí sim, a menos que eu trate esse paciente e eu restabeleço as condições, aí ele pode responder. Mas se eu não fizer nada, né, numa anemia ferropriva que já está instalada, que o paciente já está com uma anemia mais severa, né, a regenerativa, né, e se eu não tratar, por isso que as anemias carenciais estão aqui, não só de ferro, deficiência de ferro, deficiência de B12, de ácido fólico também. Se eu não tratar, eu não dou a matéria-prima para a medula trabalhar e aí ela não regenera. Então, essa é a diferença. Quando eu tive, por exemplo, uma perda sanguínea, tá tudo ok, né? Eu não tive, esse paciente não tem uma deficiência, não tem nada aqui, é uma causa periférica. Ele não tem nenhum problema na medula, nenhuma deficiência, nada que impeça a regeneração. Ele só teve o quê? Ele perdeu a mais, né? Ele teve um consumo aqui aumentado, certo? Teve uma destruição, enfim, ou perdeu. E aí a medula tem condições para trabalhar e regenerar. Aqui não, tá? Anemia carencial, por exemplo, se eu não tratar esse paciente, a menos que eu trate ele, mas se eu não tratar, ela não regenera sozinha, né? Precisa do tratamento desse paciente para que se restabeleça essas condições, certo? Pessoal, eu só quero também frisar que nível de hemoglobina, nível de hematócrito, né, varia, tá? A gente varia de acordo com o gênero, né, de acordo com o sexo, com a idade, tá? Estado de hidratação desse paciente também pode alterar esses parâmetros.
Altitude, a gente já, não sei se eu já cheguei a comentar, é quando tu tem uma altitude mais elevada, tu tem uma menor tensão de oxigênio, né? Aí o que que vai acontecer? Túbulo renal, aquilo tudo. Eu já comentei isso com vocês em aula, certo? Entro agora, então, pessoal, nas anemias carenciais, certo? Pessoal, eu também queria falar, antes de entrar nas anemias carenciais, a gente pode ter anemia por doenças crônicas, tá? Por exemplo, algumas mulheres não são exatamente doenças crônicas. Eu vou falar aqui, condição crônica, certo? Então, pacientes assim com uma condição crônica, por exemplo, mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, né? Então, ela tem uma perda mensal, né? Tem mulheres que às vezes chegam a menstruar durante vários dias, tá? 15 dias, às vezes, assim, uma perda muito, né? Muito intensa. Então, essa pessoa, ela tem uma condição, não vamos falar doença crônica, vamos falar uma condição crônica, né? E que ela tem uma perda de sangue, né? Muito intensa, né? Claro que isso pode resultar numa anemia, tá? E aí, o que que você tem que procurar? Muitas vezes ela vai ter que ir ao ginecologista, né? E aí, às vezes, ele vai fazer uma dosagem hormonal, enfim, vai fazer uma adequação hormonal para regularizar o ciclo, para diminuir fluxo, tá? Muitas vezes o tratamento ele tem que ir além, essa pesquisa ela tem que ir além, tá? Como eu falei antes, às vezes paciente tem perda sanguínea, tá? Hemorragia no trato gastrointestinal, pode ter úlcerazinha, tá? Pode ter tumor no trato gastrointestinal, no intestino, certo? Que também pode gerar uma anemia. Parasitas intestinais também, vocês veem isso lá na parasito, também pode gerar uma anemia. Então, eu só queria colocar para vocês que muitas vezes tem que ir além, tá? Se tá com todas essas condições, a gente vai ver agora as anemias carenciais, muitas vezes vocês vão detectar, o médico, né, vai detectar essa carência, mas tem que ir além, tá? Para ver muitas vezes a causa. Muitas vezes a causa não é só uma ingestão inadequada, tá? Muitas vezes é um consumo, né, exagerado, enfim. E aí muitas vezes tem que ir além para pesquisar essa causa dessa anemia, tá? Vamos entrar então, pessoal, nas anemias carenciais, certo? Ferro, pessoal. O ferro, só antes de entrar na deficiência, eu já ia entrar aqui nas anemias por deficiência de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, só queria destacar aqui de novo, já que eu falei bastante disso com vocês, mas eu só queria mostrar de novo, tá? Que toda a sequência maturativa, tá? A gente tem desde a stem cell aqui, tá? Toda a sequência aqui de maturação, diferenciação até o eritrócito, tá? E aí, de novo, eu vou frisar, já falei bastante aqui. Onde que a gente tem interferência na reprodução, tá? Quando tu tem deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Eles são importantíssimos para a reprodução celular, certo? Então, ferro aqui principalmente, tá? Que a gente vai falar, tá responsável pela maturação. E aí isso vai guiar vocês para entender agora, né, quais as manifestações no hemograma, tá? Quais as alterações que a gente pode observar no hemograma. Aqui eu tenho uma anemia megaloblástica. Meu VCM está aumentado. Pessoal, tudo que a gente viu até agora, todos aqueles conceitos, eu vou aplicar tudo agora e vou entender que vocês já têm isso tudo compreendido para aplicar nas patologias que a gente vai ver agora, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma anemia megaloblástica, VCM aumentado. Aqui, a gente tem anemia microcítica, hipocrômica, certo? Beleza. Anemia ferropriva ou por deficiência de ferro, ela é muito comum, tá? Ela é uma anemia, já começo falando para vocês que é uma anemia bem comum, especialmente em crianças, tá? Crianças e gestantes, mulheres em idade fértil também, em idade reprodutiva e gestantes também, essa anemia costuma ser, né? Então, nesses dois grupos em especial, essa anemia costuma ser bastante comum, tá? Pessoal, então, no plasma, né, a gente tem, então,
a absorção do ferro, né? A gente tem a ingestão do ferro, a absorção dele, o transporte dele e o estoque, certo? Porque não adiantaria, né? Vocês sabem que a hemoglobina, a gente vai ver hemoglobina na aula que vem, tá? Na próxima aula eu vou mostrar a estrutura da hemoglobina porque a gente vai falar de hemoglobinopatias. E aí a gente vai ver quando tem alteração, por exemplo, genética, a gente tem uma alteração genética que pode resultar numa alteração da hemoglobina, e aí tu pode ter hemólise, enfim, são cenas do próximo capítulo. Mas a gente já viu que a hemoglobina ela é sintetizada lá nos precursorzinhos da hemácia, né? Então, lá na medula óssea, nós temos os precursores, certo? Todas aquelas células que a gente já viu, né? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, né? No orto que a gente tem a eliminação do núcleo, reticulócito, que tem aquele restinho de RNA, a imatura no baço, né? E aí depois a gente tem a hemácia não sintetiza mais hemoglobina, né? Até o reticulócito. Então, a gente já viu isso, né? Isso são cenas dos capítulos passados. Então, pessoal, a gente já viu que ela na medula óssea, né? Esse processo todo ali de hematopoese, de eritropoese. O que ia adiantar se meu ferro ficasse restrito ao sangue periférico, né? Não ia adiantar. Esse ferro, ele tem que chegar até a medula óssea, que é a OA, que daí, né, a gente já viu que nas hemácias, que é sintetizada a hemoglobina. O ferro é importantíssimo, tá? Está presente lá na estrutura da hemoglobina, é importantíssimo. Então, ele tem que chegar na medula óssea, certo? Como é que ele chega na medula óssea? Ele é transportado até lá. É a transferrina que faz isso, tá? Já chama a atenção dela aqui depois que quando a gente quer fazer o diagnóstico de anemia ferropriva, tem exames complementares, né? Além do hemograma, tem dosagem, a própria dosagem de ferro, tá? E a gente avalia a transferrina também. Então, essa transferrina, na verdade, ela vai levar para a medula óssea, tá? E leva para órgãos onde o ferro também fica estocado. A gente tem uma reservazinha de ferro, tá? Como o fígado e baço, lá a gente tem também uma reservazinha de ferro, certo? Então, como eu já falei, isso aqui é, né, repetitivo, né? Quando a gente tem anemia, a gente tem uma deficiência de ferro, a anemia ferropriva especialmente comum em crianças e mulheres, tá? A transferrina, ela possui receptor na medula óssea, certo? Pessoal, quando eu não posso também ingerir, eu não quero ter deficiência de ferro, então, né, não quero ter anemia ferropriva, então eu vou ingerir um monte de ferro, fazer suplementação. Não, a gente não pode ter excesso de ferro. Quando tem ferro sobrando, a gente pode ter deposição desse ferro em órgãos como o fígado, como rim, e a gente pode ter uma toxicidade, tá? A gente tem a hemosiderose, certo? Então, pessoal, a gente não pode ter excesso de ferro também. É tudo no organismo, tudo no corpo é um equilíbrio. Então, excesso de ferro também, ele vai se depositar lá onde não, essa reserva vai se depositar onde não deve, e daí tu também pode ter problemas com relação a isso, tá? Vai se depositar em órgãos onde não deve, então excesso de ferro também não é bacana, certo? Equilíbrio. Beleza? O que a gente costuma ter, pessoal? Antes de entrar no que a gente costuma apresentar no hemograma, eu vou falar das fases, né? Eu vou voltar um slide aqui. A gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem uma reservazinha, tá? De ferro, certo? Mas é o seguinte, eu vou passar aqui um slide. O que seria, pessoal, essa reserva de ferro, tá? A gente tem, pessoal, a ferritina, certo? Então, mais um nome que eu tô acrescentando aqui. Seria essa proteína globular, bem lindinha aqui, ó, a ferritina. Então, ela é uma proteína que atua na reserva orgânica de ferro, tá? Então, mais uma coisa que eu coloquei para vocês. Então, a gente pode fazer dosagem de ferro em si. É isso aqui que vai fazer o transporte, né? A transferrina que faz esse transporte do ferro para a medula óssea. E a gente tem a ferritina, que vai ser a proteína que vai, que bem fofa, bem linda, né? Ferritina vai atuar na reserva orgânica desse ferro. Então, a gente também tem uma reservazinha. Agora eu volto para cá e continuo, e sigo a minha linha aqui.
Então, como é que vai acontecer essa instalação da anemia ferropriva? Não vai acontecer tudo de uma vez só, né? A gente tem uma fase, tá? Primeiro, a gente começa a ter uma depressão desses estoques, tá? A gente começa a consumir isso aí. Eu falei que tem um estoquezinho, né? Então, a gente começa a ter um consumo, uma depressão desses estoques, né? E aí, a gente começa a ter o quê? Nível de ferritina diminuída, né? Ferritina, eu falei ali, mostrei, aquela proteína bem bonitinha ali, a ferritina, ela atua na reserva. E aí, a gente começa a ter uma diminuição da ferritina, né? Normalmente, essa fase inicial, ela pode até passar sem sintomas, né? E aí, o que que acontece? Aí vai indo, né? A gente vai consumindo, né? Se não acontecer essa reposição, vai consumindo. E aí, a gente pode começar a ter uma eritropoese ineficaz. Aí, a medula começa a sentir um pouquinho, tá? Ela começa, opa, não, a fábrica não está tendo insumo como deveria, ela já não trabalha mais direito, certo? Aí tu já pode começar a ter alteração, diminuição dos níveis de hemoglobina, certo? Começa a aparecer lá no hemograma. E aí, quando tu tem a anemia mesmo instalada, aí começam aquelas sintomatologias. E aí a gente começa a ver mais alteração laboratorial. Que seria o quê, pessoal? Né? Como eu falei, então tem fases, né? Tem o comecinho, aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Se não tratar, elas têm uma anemia mais grave instalada. Então, vamos ter essa fase, tá? Essa fase de depressão do ferro, né? Porque não é assim também, de uma hora, pronto, um dia para o outro, não, né? A gente começa a ter esse consumo vai se instalando e aí vai piorando os sintomas e a gente vai ver cada vez mais alterações mais exacerbadas aqui no hemograma, tá? O que a gente costuma ter? Hemoglobina diminuída, né? Que eu acho que fica muito claro porque que os níveis de hemoglobina vão estar diminuídos. Eu não tenho ferro para sintetizar a hemoglobina, né? Nível de hemoglobina vai cair, tá? Hematócrito diminuído também. Aqui eu já puxo a microcitose, né? Falei que o ferro é importantíssimo ali na maturação celular, né? Então eu tenho hipocromia, olha aqui, eu tenho baixa de hemoglobina, vou ter hipocromia, tá? Hemáciazinha pequena, tá? Número de hemácias também pode começar a diminuir. Aí, olha só, já resulta no hematócrito. Lembrando que a gente já estudou isso tudo, né? Já todos esses índices aqui a gente já estudou, então eu vou assumir que vocês já tenham isso tudo bem compreendido para aplicar aqui nas patologias agora, tá? Então, hemoglobina diminuída, hematócrito diminuído, microcitose, hipocromia, tá? RDW aumentado, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, e pecilocitose ou poiquilocitose, né? Eu deixei falando um vídeo sobre isso na aula passada. Que tipo de hemácia que a gente pode encontrar aqui? Hemácia em alvo, né? Eu já mostrei o codócito na aula passada para vocês, hemácia em alvo. Então, é um tipo de hemácia que a gente pode encontrar na anemia ferropriva. Por que o RDW, pessoal, está aumentado? Tá? Isso aqui eu acho que fica muito claro, né? Por que está diminuído, mas por que o RDW está aumentado? Vamos pensar nessas fases que eu falei agora, né? Aí vai consumir a reserva, o estoquezinho, aí vai consumindo, aí começa a ter uma eritropoese ineficaz, porque está faltando ferro para essa medula. E aí a gente vai pensar nessas fases de instalação. Aí, vamos pensar assim, eu vou falar bem a grosso modo para vocês. No começo tem ferro ainda, né? Tu tem ferro para fazer hemoglobina para uma hemácia, né? E aí tá, uma hemácia vem ok, né? Uma hemácia vem maior, mas já não tem ferro para outra hemácia. Então, por isso que eu tenho esse aumento, né? Na diferença do tamanho das hemácias, né? Porque tá, vamos pensar bem a grosso modo falando, né? Tem um pouco de ferro para uma hemácia sai ok, outra já fica sem ferro, já vem menor, já vem mais prejudicada, outra já vem mais ou menos ok, outra já vem mais prejudicada, entende? Então, por isso, na anemia ferropriva, a gente pode encontrar um RDW aumentado, certo? Mas não é regra, tá? Isso tudo... tem que ser exatamente como eu botei aqui para ser uma anemia ferropriva. Não, porque depende da fase também. Se tu estiver bem no comecinho, talvez não tenha alterado todos esses parâmetros ainda. Agora, se tiver bem, já uma anemia muito instalada, que esse paciente já não consegue mais subir um degrau, 2 degraus,
tu pode ter isso aqui bem, tu pode ter um VCM muito pequenininho, né? Um VCM pequeno não, um VCM muito reduzido, desculpa, tá? Tu pode, enfim, tu pode ter uma hipocromia exacerbada, um número de hemácia diminuído. Então, não é uma regra, tá? Posso ter uma anemia ferropriva, mas que tá no comecinho, né? Nem não tá tudo alterado ainda, entende? Só quero mostrar para vocês que isso aqui não é uma regra, tá? Tem que estar exatamente como eu coloquei aqui, isso aqui é diminuído, isso aqui é aumentado. Não. Posso ter especilocitose? Posso. Posso não ter codócito? Pode, tá? Não existe uma regra aqui. São parâmetros que podem estar alterados, que vão normalmente se apresentar dessa maneira, e também depende do estágio em que essa anemia se encontra, certo? Então, pessoal, quais os exames que a gente... Quais que os exames que a gente pode solicitar, né, que podem ser solicitados, e aí o laboratório, a gente aqui como eu sempre falo, né, o olho do hematologista, aparelho nenhum substitui, tá? Quando a gente começa a ter isso aqui alterado, o que vai acontecer? Vai ser coletada a amostra, vai ser passada no aparelho e vai fazer a extensão. O aparelho vai dar flag, tá? Aqui o aparelho ele vai detectar que tem coisas erradas, né, fora do parâmetro normal, ele vai dar um flagzinho, tá? Vai dar um alertazinho. E aí é o analista laboratorial, tá? O hematologista que vai lá fazer essa análise, e daí vocês têm que confirmar isso aqui, tem que ser confirmado em lâmina, tá? Porque nem sempre o aparelho consegue te dar tudo, né? Como é que ele vai ver se tem um codócito, né? Vocês que têm que confirmar isso aqui. Então, isso aqui tudo, né? Esses parâmetros aqui, eles são confirmados em lâmina, certo?